Bom, eu gravei lá a primeira parte, né? A primeira parte que eu gravei, eu acho que foi essa daqui, ó. Foi isso aí mesmo. Aí tem essa segunda parte aqui, né? Tem esses links. Na verdade, o link que eu queria ter colocado aqui era outro, mas depois eu vou corrigir isso aqui. Aí, até essa parte aí, a igreja já vai ter ido embora. Certo? Até aí não vai estar mais aqui. Aí vem Apocalipse, né? Que vai falar sobre a questão do livro selado. Falso profeta. Vai falar do anticristo lá em Apocalipse capítulo 13, né? O livro de Apocalipse capítulo 13 ele vai andar em paralelo aí com o texto de Daniel, né? Basicamente com o livro de Daniel, né? E vai andar em paralelo também com a carta de 2 Tessalônica e algumas outras passagens da Bíblia, tá? Então é um interligando o outro. Eu deixei alguns links aí, né? Com exceção de um link aí que eu vou substituir depois. Aí tem todo esse esquema montado aqui, ó. Daniel 9:27. Vai ter umas explicações no rodapé com algumas outras referências, né? Olha lá, tá vendo? Tudo interligando o outro. Apocalipse 11, 13, 12, por aí vai. O lugar santo, né? Que é o templo onde será restaurado. A carta de Tessalônica fala isso aí. Jesus também falou, né? Em Mateus 24:15. Quando vires a abominação da desolação, aí tava falando aí do anticristo. Que ele iria se apresentar lá no lugar santo. Se você for olhar na perspectiva da Bíblia, você vai se perguntar o seguinte: mas hoje tem algum lugar santo na Terra hoje? Tem. Jerusalém, né? Onde vai ter a construção do templo lá e tal. Aí eu falei sobre a questão do 1260 dias, né? Tem os registros bíblicos. Tem outras referências lá embaixo aí que fala dessa parte aí, que ficou bem mais esclarecido lá. Se você for juntar 1260 dias mais 1260 dias, vai dar equivalente a 2520 dias. 2520 dias nada mais é do que 7 anos. Já é perceptível, é isso dentro das escrituras. A gente vai ver lá embaixo. Eu deixei alguns links, né, com alguns prints, algumas coisas. Só não vou abrir aqui agora, porque eu tô com a internet desligada. Eu dei uma pausa aqui que tá passando o avião. Esses links aí são seguros, tá? Ele vai contar um pouquinho da história ali e tal. Aí tem algumas outras referências, né? Vai falar aí apontando a questão do anticristo e tal, etc. E o que vai acontecer. O fim do papel moeda, né? Assim como tá em Apocalipse capítulo 13. Aí vem a questão dos 6 selos, né? A gente já sabe o que acontece na abertura do primeiro selo. Já li também outro texto que está falando do anticristo também. Fazendo uma tipologia a ele, né? E aí tem um texto de Tessalônica 5:3. Se não me falha a memória, está escrito assim no texto: e quando disser a paz e segurança, repentina destruição. Essa paz e segurança aí era justamente o acordo de paz. Por isso que eu estava tentando ver onde isso se encaixava. Aí eu fui na abertura do segundo selo, né? Depois do primeiro selo, que é onde acontece o acordo de paz, lá entre Israel, palestinos, judeus e árabes. Vou fazer uma pausa rápida aqui, peraí. Bom, seguindo aqui. Também eu falei sobre a questão dos links, né? O livro lá e tal. Aí vai ter o selo do número 13, o selo do número 4. Tudo isso aí tem um espaço de tempo, tá? Isso aí tem uma sincronia de... Tem uma sincronia de... espaço de tempo entre um evento e outro, né? Tipo uma ordem cronológica dos eventos. São etapas, tá? É por isso que você vê a questão dos 7 anos lá, do 1260 dias. Isso aí tem uma etapa para poder ocorrer.
Se você for ver a questão dos selos e trombetas, um não tem ligação com o outro, porque um evento é um e outro é outro evento. Então não tem ligação um com o outro, tá? São etapas diferentes uma da outra. Eu coloquei tudo assim, tudo resumidinho assim. Aí vai falar do primeiro selo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, né? Aí eu falei um pouco essa parte aí. Aí depois vai vir as trombetas, né, que são 7 trombetas. Apocalipse 8:6, né, a preparação. Apocalipse 8:7. Aí vem a primeira. Aí vem a segunda trombeta, aí tem um espaço de tempo aí para encaixar todos esses eventos aí. Isso aí são flagelos que vai cair na Terra. Assim que o anticristo se manifestar, assinar um acordo de paz lá e acontecer todo o processo que tem que acontecer. E aí dali pra frente as coisas vão ficar feias. Aí vai vir a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta trombeta. Aí até a sétima trombeta aí tem um espaço de tempo aí. Porque tem textos aí que vão andar em paralelo. Então tem uma sincronia cronológica de um espaço de tempo, vamos dizer assim, um pouquinho meio longa, né? Entre a sexta trombeta e a última trombeta. Tem uns eventos aí que vai acontecer. Então tem um espaço de tempo aí entre esses eventos aí, entre esses dois estágios aí, da sexta e a sétima trombeta, tá ok? Depois a gente vai ver isso lá embaixo. Aí eu coloquei uns links aí embaixo aí de Apocalipse capítulo 12, né? Esses links aí também são seguros, tá? Tem um total de 7 links, os melhores estudos que eu coloquei lá. Aí eu coloquei algumas outras coisas aqui embaixo aqui. Acho que essa parte aqui eu também falei, né? Falei essa parte aqui também já. Eu coloquei alguns prints, né? A ordem cronológica dentro das escrituras, a base mais coerente é essa daí, ó. O arrebatamento, né, tal. Aí o tribunal, né, as bodas do cordeiro. Tá vendo? Então aí você tá vendo aí a questão dos 3 anos e meio. Reinado do anticristo, tal, beleza? Tem toda essa ordem cronológica aí. O sinal no céu de Apocalipse capítulo 12, depois a gente vai ver isso aí lá. Eu coloquei alguns mapas, né, para ver ali sobre a questão da Jordânia, Egito, Síria, né, Oriente Médio, Jerusalém, Israel, onde tudo tava ali. Falei um pouco sobre a questão do Oriente Médio, o que acontece lá. Grécia, Turquia, Patmos, né? Ali Patmos para você ver onde estava, mais ou menos. Beirando o Oriente Médio, Turquia, por aí vai. Eu falei lá sobre a questão do Jardim do Éden, né? Rio Pison, Iraque. Se você for ver, tudo se deu início no Oriente Médio. Lá no livro de Gênesis, o primeiro nome que aparece lá é a Síria. Isso aí tá dentro das escrituras. Aí eu peguei alguns mapas, baseando-se na Bíblia, né? Pra você poder entender aí onde fala do nascimento do rio Eufrates, né? Onde ele aparece lá na Bíblia. Então aí você já sabe onde tudo se originalizou. Nossa, que palavra difícil que eu falei agora. A Síria, tá vendo? Tudo esse lugar é tudo aponta ao Oriente Médio. O Egito, Babilônia, tá vendo? Babilônia tá no Oriente Médio. Ah lá, ó. Não tava tão distante, então o que? Cerca de uns 400 quilômetros por aí, mais ou menos. Babilônia tá situada lá. Assim como Nínive. Nínive também é a mesma coisa. Tá no Oriente Médio também. Aí tem lá a questão do rio, toda a formação, né? Um negócio tudo bem montado. Isso aqui é algumas coisas que eu peguei da internet. Baseando-se nesse negócio aí, ó. Dia 23 de setembro de 2017. Quando aconteceu esse sinal profético. E eu postei mais algumas coisas aqui.
sobre a questão dos 7 anos, tá vendo? 84 meses. Coloquei umas datas aproximadas. Esse aplicativo ele é bom, só que ele dá uma pequena margenzinha de erro, né? Aí eu falei um pouco desse quadro aqui. Eu acho que esses áudios aqui eu gravei. Aí eu gravei lá, né, a segunda etapa do fim, né, as taças, eu gravei essa parte aí. E eu vou deixar ela rodando aí pra poder escutar. Antes de eu colocar lá, eu montei um outro negócio aqui, deixa eu ver se tá aqui. Aqui, ó. A primeira etapa, né, o livro selado, Apocalipse capítulo 5. Aí eu falei dos selos. Então tem esse quadro aqui, tá vendo? Coloquei algumas coisas aqui para andar em paralelo. Aí você já consegue compreender, tá vendo? Então ficou tudo bem organizado. Essa é a ordem cronológica das escrituras, tá? Isso aqui não dá para ser pulado essa etapa. Assim como eu falei lá no outro lá. Não, espaço de tempo, Apocalipse 10 continuação, andando em paralelo, metade dos 3 anos e 6 meses. Aí tem outras referências andando em paralelo uma com a outra. É sempre assim, a escatologia é sempre assim, por causa dos eventos, né? Eu fiz uma descoberta que o anticristo, o falso profeta, vai ficar vivo o período da tribulação todinha, até o final dela, até a hora que Jesus pisar na terra novamente. Essa parte depois eu vou falar lá na frentão ainda. Não tem muita coisa ainda para falar aí. Bom, vamos lá. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, além de pedir para que o Senhor venha abrir nosso entendimento. Bom, vamos lá. Esse desenho que eu fiz, tem essas passagens aí. Essa foto que eu mandei do caderno aí, eu coloquei lá assim, ó. Arrebatada, né? No início ali. Ok? Alguém vai me perguntar assim, mas o fim do papel moeda, ele pode acontecer nos nossos dias? Pode acontecer que sim, pode acontecer que não. A pessoa deve se preocupar sobre a questão do fim do papel moeda, cédulas, dinheiro físico, moeda? Por um lado sim, por outro lado não. Por que eu falo assim dessa questão? Pode acontecer o fato do dinheiro sumir antes do arrebatamento? Pode acontecer. Pode acontecer do dinheiro não sumir antes do arrebatamento? Pode acontecer também. Não dá para saber. A gente já sabe pelas escrituras que quem vai dominar a economia do mundo é o anticristo, direcionado por uma pessoa só. Eu não descarto a possibilidade da ONU, a Organização das Nações Unidas, estar lá nesse dia, quando o anticristo for apresentado. Tá? Eu não descarto essa hipótese aí. Ok? Vamos lá. Eu coloquei aí uma linha divisória na parte de baixo. Aí eu coloquei assim, ó. Anos. 7 anos, né? Eu fiz uma linha bem no meio. Os 3 anos e meio. A quebra do acordo de paz, no Daniel 9:27. Essa parte aí é aquela que acontece a fuga dos judeus para o deserto. A gente já sabe pelas escrituras que o anticristo, o falso profeta e as 2 testemunhas vão estar logo no primeiro dia. Para bater os 1260 dias, conforme a Bíblia, né? Que a gente viu isso lá já. Aí eu coloquei lá assim, ó. Em cima, selos, trombetas e taças, né? Eu fiz uma numeração em cima deles. Eu coloquei lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trombetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Taças, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Vale a pena lembrar que existe um espaço de tempo entre um evento e outro. Por quê? Se são 3 anos e meio, é 1260 dias. Então dá um tempo aí calculável da parte de Deus para ele poder fazer todos esses eventos ocorrer. Tá? Qual que é a finalidade disso aí? É trazer o povo ao arrependimento. E mostrar para o povo israelita, os judeus, que Deus é soberano e Ele é o único que salva, ok? Essa fuga deles fugir para o deserto, que aparece lá em Apocalipse capítulo 12, e a mulher fugiu para o deserto, onde vai ser alimentada por 1260 dias. Essa fuga ela vai acontecer assim que o acordo de paz quebrar, na metade dos 3 anos e meio, assim como eu desenhei aí no caderno. Sobre a questão do dinheiro físico moeda, você já tem aí a questão do Drex, você tem o Bitcoin, você tem o Pix, você tem o QR Code e você tem o cartão de aproximação. Dá para saber qual vai ser a marca da besta? A marca da besta, a Bíblia diz que vai ser na mão direita ou na testa. Pode acontecer o fato de ser um microchip, pode ser a questão de ser um QR Code, né? É uma possibilidade, porque se for a questão do dinheiro digital, precisa de uma tecnologia para esse dinheiro digital circular. Bom, eu fiz aqui um breve resumo, tá? Não é que vai ser assim, tá bom? Conforme eu desenhei. Eu fiz um desenho para ter uma alusão, assim, mais ou menos como é que seria isso.
Pode acontecer o fato das trombetas ainda estar tocando até um pouquinho dos últimos 3 anos e meio, né? Que é os últimos 42 meses, assim como mostra Apocalipse capítulo 13, tá? Ou pode ser que a última trombeta toque nos últimos 3 anos e meio, dos primeiros 1260 dias. Tá? Eu não sei como é que isso vai acontecer, tá bom? Eu fiz só um desenho, só para você ter uma alusão mais ou menos. Esses selos, trombetas e taças, um não tem ligação com o outro, tá? É uma coisa distinta da outra, porque nenhum acontece um evento. Na trombeta acontece um outro evento. Então não tem ligação um com o outro, tá ok? Então qual que é o período que a gente vai estudar agora? Os últimos 3 anos e meio. Agora eu vou para a Bíblia. Vale a pena ressaltar que desde o primeiro dia da tribulação até a metade da tribulação, tem bastante coisa para acontecer. Então tem outras referências bíblicas que se vai se encaixar lá, tá? Tem outras passagens bíblicas que acontecem ali. Vai ter uma guerra, vai ter uma perseguição, vai ter muitas mortes, vai ter muita catástrofe na Terra, né? Que Deus é que vai causar isso aí. Que é Ele que controla todas as coisas, ok? Vai ter uma parte de pausa das trombetas, tá? Isso está dentro da Bíblia, dá para ver isso claramente. Eu vou abrir aqui em Apocalipse, capítulo 11. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Eu tô com 2 Bíblias aqui, tá? Vamos lá. Apocalipse, capítulo 9, até o verso de número 13, lá no título da minha Bíblia está falando assim, ó, a 6ª trombeta. Antes da 7ª trombeta tocar, dentro da tribulação, tem um espaço de tempo. Esse espaço de tempo vai entrar aí Apocalipse 10, 11. Vai entrar também... vai entrar essas passagens aí com outras passagens bíblicas que vai se encaixar aqui, tá? Então tem esse espaço de tempo aí. Então sempre lembrando dessa cronologia, tá? Para não pular etapas. Bom, vamos lá então. Vamos aos últimos 3 anos e meio aí. Da segunda etapa, segunda parte. Agora eu vou ficar aqui. Eu vou fazer uma suposição. Vai que a última trombeta toca nos últimos 3 anos e meio. Fazendo só uma suposição, tá? Eu não vou fazer nenhum tipo de afirmação, tá? Eu não vou estar aqui para ver, então não tem por que se preocupar. Tá ok? Eu espero que você também não esteja aqui. Seu próprio bem e segurança aí, tá? Vamos lá. Taças. Vamos pro livro de Apocalipse. Vamos ver onde ela se deu início aqui. Eu já falei sobre Apocalipse 12 e Apocalipse 13. Eu quero ler umas coisinhas aqui, tá? Para dar seguimento nessa parte aí. A gente já viu lá que a besta que subiu do mar é o falso profeta. Mar representa nações, povos, ok? A gente já viu em Apocalipse 13 a besta que subiu da terra. Ele está falando do anticristo, um governo político, tá? Vamos ver aqui, Apocalipse 13, verso de número 5. Aqui, Apocalipse capítulo 13, versículo de número 5. Está assim no texto. Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe o poder para continuar por 42 meses. O que isso significa? Vamos lá no texto de novo, abre aspas aí, ó. Tá falando assim, ó. Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas. Deu-lhe poder para continuar por 42 meses. Vamos lá, nós pegamos aí 7 anos e divide em 2, 3 anos e meio para cada lado, certo? Até essa altura aí, quando chegar nos 3 anos e meio, os judeus eles vão fugir para o deserto. Aonde está isso na Bíblia, Luiz? Vamos lá, Apocalipse capítulo 12... Apocalipse capítulo 12. Faz o que habita sobre a terra. E lá que eu fui lançando, perseguiu a mulher que dera a luz varão. Foi-lhe dada a mulher dos olhos para que voasse para o deserto, onde... tá lá em Apocalipse 12, 14. A fuga dos judeus acontecendo aqui, ó. Eu vou ler outro texto em paralelo com isso, tá? Grande água para que voasse para o deserto, onde é sustentada por tempo e tempos e metade de um tempo, fora a vista da serpente, tá? Esse tempo e tempos e metade de um tempo é 3 anos e meio. Tá ok? Essa mulher aí é a figueira de Israel, o povo judeu.
Essa fuga aí, ela acontece aonde? Tá lá em Mateus 25. Eu vou abrir outra Bíblia aqui. Vamos lá. Quer ver onde a fuga deles acontece? Por causa do avião. Eu moro na região do aeroporto, então passa avião. Aí deu pra você entender aí sobre a questão dos 42 meses. Esse registro que tá aqui embaixo aqui, ó, que tô mostrando aí na tela aí, ó. Tempos e tempos, metade de um tempo. Ele já tava falando já. Uma observação aqui, ó. 1260 dias. Tá? Isso aí vai ser logo no primeiro início. Aí lá o outro texto que eu citei tá assim, ó. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu poder para continuar por 42 meses. Aí é os últimos 3 anos e meio, é o que eu tava falando aí em cima. Eu vou soltar o áudio de novo. Vira e mexe, eu vou dar uma pausa por causa do barulho de avião, tá? Ó, a fuga dos judeus acontecendo aqui, ó. Tá no mesmo texto de Apocalipse 12. Tá escrito assim, 12:6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Né? 14 se encaixa exatamente aí. E foram dadas 2 asas, e deu-lhe a grande águia para que voasse para o deserto, aonde pudesse ser sustentada por um tempo e metade de um tempo. Tá aí, ó, se encaixou as 2 passagens. Que fuga que é essa aí que Apocalipse 12 está falando? A mulher, ela vai ser representada como Israel. Por quê? Porque os judeus, eles vão se converter dentro da tribulação. Como é que eu sei disso dentro das escrituras? Vai lá em Apocalipse capítulo 7. Os israelitas fiéis são salvos de perigos eminentes. Aí você sabe quem é o povo escolhido de que Jesus estava falando lá em Mateus 24. Agora nós vamos lá em Mateus 24. Vamos lá. Mateus 24, versículo 16. Está escrito assim. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no telhado, não desça tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás buscar seus vestidos. Ai das grávidas do escamamento naqueles dias. Olha lá a fuga deles acontecendo. Ela vai para o deserto. Deus vai dar um jeito de sustentar ele por 1260 dias. O povo judeu, tá? Os israelenses, os israelitas, os hebreus. Aí lá no texto de Apocalipse tem uma coisa interessante que eu quero discorrer para você. Vamos lá. Apocalipse capítulo 12. Do verso número 12, Apocalipse 12:12, está escrito assim, ó. Pelo que alegreis, ó céus, e vós, que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que já resta pouco tempo, os últimos 3 anos e meio. Vamos lá que eu vou seguir aqui, eu quero continuar lendo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. O que ele está falando aí? Lembra que Jesus falou sobre a questão da figueira? Olha para a figueira. Olha para os judeus. Israel, Jerusalém, é o cronômetro de Deus sobre a face da terra. Os acontecimentos proféticos escritos dentro da Bíblia a acontecer. Quero continuar lendo aqui, ó. Verso de número 15, né? Que eu já li o 14. Abre aspas aí dentro aí do verso 14. Para que voasse para o deserto. Para que seja sustentada por um tempo e tempo e metade de um tempo, fora da vista da serpente. A serpente lançou a sua boca atrás da mulher, água como um rio. Aqui, eu quero te chamar a atenção nesse ponto. Quando ele fala assim, a serpente, ele está falando do quê? Dos poderes da treva, manifestado dentro de um homem. Quem? O anticristo. Ok? Por que ele fala sobre a questão... Abre aspas aí, ó. Para que voasse para o deserto, né? E a serpente lançou a sua boca atrás da mulher como água, como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. O que ele está querendo dizer isso aí? Isso aí são nações perseguindo os judeus no deserto. Mandado por quem? Pelo anticristo, ou seja, exército do anticristo. Era isso que ele estava querendo dizer. O rio aí de que ele está falando, a água, como um rio, isso aí são pessoas que vai perseguir o pessoal no deserto. Quando eles virem que o anticristo vai falar, eu mereço ser adorado como Deus. Os judeus vai despertar sobre aquela questão do mandamento que diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, só ele prestará cultos. Por que os judeus vão se lembrar disso? É simples, porque eles seguem os 5 livros do Pentateuco, a Torá. É essa hora que eles vão ser despertados. E Deus vai fazer os meios dele ali de ajudar esse pessoal a fugir. Vai abrir a terra para engolir o exército do anticristo. Quer ver? E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu sua boca e tragou o rio, o dragão, lançaram da sua boca. É o anticristo, é tipo assim, a Bíblia está querendo dizer assim, uma linguagem simbólica. O anticristo vai falar mais ou menos assim, ó. Vão lá perseguir eles pelo deserto. Vocês lembram? O Espírito Santo me ajudou a se lembrar de uma coisa que aconteceu no Antigo Testamento. Vocês lembram quando o povo hebreu saiu do Egito?
e o faraó e seus exércitos perseguiram o povo pelo deserto, quando chegou na travessia do Mar Vermelho, Deus não falou para Moisés estender o cajado e o mar não se abriu no meio? Eles não passaram? E depois que o exército do Egito, do faraó lá, foi passar, o mar se fechou? Tá aí. Você vai entender o que vai acontecer no futuro. Então, o anticristo falando assim, ó, persegue eles lá pelo deserto, vão atrás deles e destrói eles. Eita glória! Agora você sabe. E aí, Deus vai pegar e mexer na terra e vai abrir um buraco e o exército do anticristo vai cair dentro do buraco. Olha lá, ó. E abriu, e a terra ajudou a mulher, abriu sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Agora você já entendeu essa parte. É essa fuga aí de que Jesus falou. Aí ela acontecendo aí. Tá ok? Beleza. E agora, o que acontece? Os judeus fugiram para o deserto, Deus ajudou, a terra abriu um buraco, engoliu o exército do anticristo, o povo vai ser sustentado por Deus no meio do deserto. Deus está me ajudando a se captar aqui. Vocês lembram daquela passagem de Elias, quando ele estava perto do ribeiro, e os corvos vieram trazer carne e pão? Vocês têm mais ou menos uma alusão de como é que Deus vai sustentar esse pessoal no meio do deserto. A mesma coisa que ele fez no Antigo Testamento é basicamente uma coisa similar e idêntica que vai acontecer no futuro, quando a tribulação estiver na terra. Deus vai dar os meios dele de sustentar os assinalados, os israelitas, de Apocalipse capítulo 7. Ok? Bom, tudo se encaixou aí no seu devido lugar. Beleza, e agora? Para onde a gente vai? Vamos lá. Agora nós vamos entrar na última etapa aí dos 1060 dias. 1260 dias. Vamos ver a Apocalipse 16, 2. A primeira taça. Vamos lá. 16, eu quero ler o versículo de número 1. Eu ouvi, vindo do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos, ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Agora vocês entendem aqui, ó, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a questão da salvação. Vocês entenderam já essa parte? Ok? Foi o primeiro anjo, né? Foi lá o primeiro, derramou a sua taça sobre a terra e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Veja, tem pessoas que esse período elas já não vão ter mais salvação. Como é que eu sei disso? Por quê? Porque elas já adoraram a besta. Ó. E já aceitaram a marca da besta. Aí você vê hoje, pega no século XXI, você vê como é que o sistema está sendo preparado. Como é que tem pessoas já colocando um chip na mão para abrir porta. Só fazendo um complemento aqui. Eu me recordei de outras coisas que aconteceu no deserto, quando o povo foi tirado do Egito lá, através de Moisés, quando Deus levantou ele. Lembra quando Deus mandou o maná do céu? Pois é. Agora você sabe como é que Deus vai sustentar essa galera no deserto. Para abrir carro, para pagar as coisas, né? Tem pessoas que já se venderam. Já estão adorando a besta sem perceber. Já estão aceitando o sistema. Só que depois o sistema já vai ter tragado a alma dessas pessoas. Ou seja, elas estão mortas espiritualmente em vida e não sabe disso. Por quê? Acha que a tecnologia... o povo acha que os cristãos tá tipo querendo falar, esse povo aí tá blefando, que não sei o que, não sei o que lá. Aqui vai a colher de chá. Toda aparência do mal, ela vem com benefício. Porque se a aparência do mal viesse com malefício, você acha que as pessoas iam aceitar? A resposta é não. Então a aparência do mal vem com benefício para tragar a pessoa pro caminho da perdição e condenação. E essas pessoas que vai por esse caminho e aceita essas coisas e aceita a marca da besta, infelizmente para essas pessoas não tem mais arrependimento. Lá que eu vou continuar aqui. Vamos à segunda taça. Então a gente já viu ali o que vai acontecer. Os aviões aqui é triste, né? Vai acontecer. As pessoas que receberam o sinal da besta e adoraram a imagem da besta, adoraram o anticristo, adoraram o falso profeta, né? A gente já sabe o que Deus vai fazer com essa galera, com essa classe de gente aí, com essa galera aí. Apocalipse 16, 3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Abre aspas aqui, quero chamar a atenção desse pedaço aqui. Quando ele está falando que morre no mar toda a alma vivente, ele está falando de todas as espécies marinhas que estão no oceano espalhadas no mar. No derramamento da segunda taça, toda a criatura que tem espalhado ao redor do mundo inteiro no mar, todas vão morrer. Ou seja, Deus vai destruir toda a vinha marinha, toda a vida marinha. Deus não queria fazer isso. A intenção de Deus nunca foi essa, porque tudo que ele fez era bom. Só que o pecado, infelizmente, acabou corrompendo tudo, toda a criação e todo ser humano. Entendeu? E Deus não queria fazer isso. É por isso que você vê lá em 2 Crônicas 7,14, se não me falha a memória,
está escrito assim, abre aspas. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, Deus sararia a terra. Pensa comigo aqui, faz uma alusão. Já pensou se todo mundo se arrependesse e se convertesse ao evangelho? Todo mundo. Os judeus, os árabes, os católicos, todas as outras religiões espalhadas ao redor do mundo inteiro, incluindo os ateus, todo mundo. O mal não ia predominar. Deus iria sarar a terra. Mesmo que as pessoas continuassem a morrer e nascer, morrer. Rotina do aeroporto. E nascer e não tivesse mais pecado, Deus ia fazer da terra um lugar melhor. Só que, infelizmente, o mundo jaz no maligno. Por quê? É o poder das trevas que age através das pessoas que não têm Deus dentro do coração que destrói a terra. Por quê? Por causa do pecado. O ser humano peca, Deus manda juízo. Manda praga, manda enchente, manda maremotos, manda terremoto, manda tsunami, manda vulcão, manda fumaça. E mais uma série de fatores. Quem mexe na estrutura do tempo, do mundo, é a mão de Deus. Essa parte é forte, né? Continuando aqui, então nós vimos aí o primeiro selo, o segundo selo, vamos para o terceiro selo. Esse período dos selos é um dos períodos mais rápidos da Bíblia. Porque nele já não tem mais, tipo, como é que eu posso dizer assim, um espaço de tempo. Dentro desse período dos últimos 3 anos e meio, vai ser derramado uma taça em espaço-tempo a outra, tá? Não é que vai ser derramado uma atrás da outra, derramou uma, já derramou, derramou outra, derramou outra. Senão não bate os últimos 3 anos e meio, tá? Então vai tendo uma sequência, vamos supor, e vai. Dentro de um ano, derrama 2 taças, ok? Ou derrama 3 taças, ou derrama 4 taças, e assim por diante, e assim sucessivamente, tá? Vou fazer uma compreensão mais ou menos assim, para dar um espaço de tempo, tá ok? Para não ficar, tipo, não falar que vai derramar uma atrás da outra. Não, vai ter um ciclo de tempo aí. Derramamento de uma taça para outra, tá ok? Vamos lá que eu vou para a taça de número 3, é isso? Deixa eu ver aqui no texto aqui. Taça de número 3. Apocalipse 16, 4. 16, 4. Terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes d'águas e se tornaram em sangue. Abre aspas aí, eu quero chamar atenção nesse ponto. A água potável, né, e a fonte das águas que dá para beber, o anjo vai derramar a taça lá em cima. Tá? E elas vão se tornar em sangue. Deus está me ajudando a abrir o entendimento. Vocês lembram o que aconteceu no Antigo Testamento, no tempo de Moisés, quando Moisés tocou com a vara na água e a água se tornou em sangue? Como de um mar morto? Lembra disso aí? Pois é, vai ser uma coisa idêntica. Posso dizer assim. Provavelmente alguém vai me perguntar o seguinte: quem são as duas testemunhas? Eu não descarto a hipótese de ser Enoque e Elias, tá? Não dá para afirmar isso, tá bom? Uns falam que é Moisés e Elias, outro fala que é Enoque e Elias. Fica um pouco meio difícil saber. Por quê? Dentro das Escrituras, Deus não me deu nenhuma revelação sobre isso, tá? Eu senti de falar isso aqui. Deus não me deu nenhuma revelação, porque isso é um mistério da parte de Deus, tá? Não cabe a mim saber. Eu já vi pessoas afirmar. Por que eu falo isso? Porque dentro do Antigo Testamento eu só encontrei 2 personagens que foi arrebatado com vida. Quem são eles? Enoque e Elias. Esses 2 subiram com vida para o céu. Deus levou para lá. Para qual finalidade eu não sei, tá? É uma hipótese de ser esses 2? É uma hipótese. Eu não vou afirmar nada, isso é um mistério de Deus. Vamos lá. Detalhe, quando chegar na metade dos 3 anos e meio, nos 1260 dias lá, as 2 testemunhas ela morre, tá? Nos últimos 3 anos e meio, elas já não vão estar lá mais, tá bom? Vamos ver para onde a gente vai aqui agora. Eu já falei sobre a taça de número 4, né? Vamos lá. Essa taça de número 4 aí tem 3 versículos, é isso? Vamos ver aqui. 1, 2, 3. Tem basicamente 4 versículos aí. Eu vou continuar lá. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, e que és, e que eras, e és santo, e és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramar o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. Vendo o que dá ficar perseguindo o povo de Deus? Ou ficar contra o povo de Deus? Não só em relação à igreja, mas sobre Israel. Lembra que Jesus disse que essa geração não passaria? Você lembra dessa parte? Pois é. Sem que tudo acontecesse? Tá aí o que as Escrituras nos dizem. Vamos ver lá o outro versículo para chegar até a 5ª trombeta, né? Aí eu coloquei lá embaixo assim, ó. Temperatura, mudança climática e uma série de fatores que vai acontecer. Pelo poder de Deus, tá? E ouvi do altar
que dizia: na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Os juízos de Deus são verdadeiros e justos. Você achou que o ser humano ia ficar fazendo um monte de coisa e Deus não ia cobrar? Quem dera se fosse assim, né? Só que a realidade é outra. Eu vou gravar outro áudio aí, na quinta taça agora. Vamos lá para a quinta taça. Apocalipse 16, 10, 11. Vamos ver o que vai acontecer nessa aí. Verso de número 10, Apocalipse 16. Então o anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Olha aí o que vai acontecer. Isso aí vai ser em cima de quem? Porque os israelitas vão estar sendo protegidos por Deus. E as pessoas que aceitaram a marca da besta e o povo que não se arrependeu, esses juízos vão cair em cima deles. Olha o que vai acontecer no verso de número 11 aí, ó. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Eles não se arrependem mais. Por quê? Já traçaram o seu caminho para o fim da vida. Para essas pessoas já não resta mais arrependimento. Primeiro ponto, já aceitaram a marca da besta, já adoraram o falso profeta, já adoraram o anticristo, já aceitaram o sistema da marca da besta. Não tem mais volta. Para essa classe de gente que já aceitou esse sistema, e o restante das outras classes que escaparam do anticristo, está na Bíblia. Os que escaparam do anticristo e morreram, e se arrependeram, assim como está lá em Apocalipse capítulo 7. Vamos voltar um pouquinho aqui. Apocalipse 7, do 9 para frente, tá? Eu vou ler só uns pedacinhos. Clamava um grande voz dizendo: salvação ao nosso Deus, está citado o Cordeiro. E os anjos ali e tal, dizendo amém, louvor. E um dos anciãos falou comigo dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? Eu disse: Senhor, tu sabes. Eles disseram: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e esbranquiçaram o sangue do Cordeiro. Isso aí significa arrependimento. As pessoas que não aceitaram o sistema da besta, não adorar o anticristo, não aceitar a marca da besta, não adorar o falso profeta, prestar culto a ele, né? Eu vou encaixar aqui a classe de pessoas que estão afastadas, que conseguiram sobreviver até a metade da tribulação. Tem uma outra classe de pessoas que ainda se salvam ainda, porque eles vão se arrepender, eles vão pedir perdão. Detalhe interessante: tem pessoas que falam que quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai sair junto. Isso não é verdade. Eu vou explicar por quê. Sem a atuação do Espírito Santo no mundo, não tem salvação. Porque a função básica, as três funções básicas do Espírito Santo: convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. 3 pontos. O homem só consegue se arrepender e chegar a Cristo sobre a atuação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado a aceitar Jesus Cristo como Salvador. Sem a atuação do Espírito Santo, não tem como salvar. Se eu falo que o Espírito Santo não vai estar mais na terra, quando o arrebatamento acontecer, eu estou indo contra as Escrituras. Por quê? Porque nas Escrituras, em Apocalipse capítulo 7, os versículos que eu li, ele me dá a chave principal de que eu preciso para dizer que dentro da tribulação vai ter salvação. As pessoas que falam que dentro da tribulação não vai ter salvação não entenderam direito essa parte da Bíblia. Aí eles falam: mas isso é uma questão de achismo, de falar assim, de falar aquilo outro. Aqui, não. Sem a atuação do Espírito Santo não há salvação. É por isso que Joel 2 e Atos 2 diz, abre aspas: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A pessoa só invoca o nome do Senhor através da atuação do Espírito Santo. Tá fazendo sentido agora, não tá? Como é que vai ter salvação dentro da tribulação sem a atuação do Espírito Santo? Impossível, porque a pessoa carnal por si só, ela sozinha, não tem a capacidade de se arrepender. Sem a atuação do Espírito Santo eu largar um bom pecado? Impossível. Isto é uma coisa antibíblica. Não tem fundamento nem base bíblica para isso. Percebeu agora, né? Sem a ajuda do Espírito Santo, ela não consegue nem amar o próximo, ela não consegue ter amor a ela não consegue amar nem guardar os mandamentos de Deus, ela não consegue nem ler a Bíblia, ela não consegue orar, não consegue jejuar, não consegue fazer absolutamente nada. E agora eu entro com outro texto-chave de que Jesus disse assim, ó, abre aspas: sem mim nada podeis fazer. Sem a atuação do Espírito Santo, não dá. Nós precisamos do Espírito Santo para tudo. Então as pessoas que se arrependem dentro da tribulação é a atuação do Espírito Santo levando as pessoas até Cristo Jesus. E aí Jesus pega e enfatiza dizendo: todo aquele que meu Pai que me deve, que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Não existe acepção de salvação, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem, sem acepção. Percebeu agora? Esse negócio de que o Espírito Santo vai ser tirado da terra no período do arrebatamento é antibíblico. Vamos continuar aqui, deixa eu ver onde foi que eu parei. A gente já leu Apocalipse 16, 10, 11. Vou dar mais uma pincelada aí.
Então você já vê lá no verso de número 11, por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, não se arrependeram das suas obras. Para essas pessoas já não tem mais volta, tá bom? Vou fazer uma suposição simples aqui, desses últimos 3 anos e meio. Vamos supor aí que, durante esses 3 anos e meio, vamos supor aí que dentro de 1 ano, 1 ano e meio, até 2 anos, já tenha tocado basicamente, 5 trombetas, vamos dizer assim. Tá bom? Dentro de 1 ano e meio, até 2 anos, aí, até beirando aí 3 anos, antes dos últimos 5 meses, 6 meses, tá? O nosso calendário, o calendário judaico tem uma diferença entre um e outro. Eu já postei esse estudo aí, tá bom? Vou supor assim, tá? Eu tô fazendo suposições, tá? Não tô falando que vai ser assim. Só supondo, não é uma afirmação. É só pra ter uma compreensão mesmo. Tá ok? Então tem um ciclo de tempo entre uma taça e outra. Tá ok? Vamos ver aqui. Então já falei da quinta trombeta, agora eu vou pra sexta. Vamos lá, Apocalipse 16, 12, 14. Eu coloquei lá assim, ó, VRS 16. Deixa eu dar uma olhada aqui. 12. Vamos lá. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água se secou. Só fazer uma correção aqui, eu acho que tava até empolgando para gravar que eu acabei falando trombeta no lugar de taça. Só corrigindo esse detalhezinho aí, tá bom? Vocês lembram daquela profecia de Jeremias? Se não me falha a memória, tá no livro de Jeremias, tá? Eu vou procurar esse texto aí com calma. Hoje, lá o rio Eufrates, ele está passando por um processo de secamento, tá? Ele não se secou, ele está caminhando para se secar. Quando a tribulação começar, e o sexto anjo derramar sua taça sobre o rio Eufrates, esse rio ele vai se secar por completo. Por quê? Ele vai preparar caminho para quem? Tá no texto. Sobre o grande rio Eufrates, eu estou lendo Apocalipse 16, 12. E a sua água secou-se para preparar caminho para os reis do Oriente, o povo extremista, os árabes, os russos, os turqueses, a galera que mora no Oriente Médio, o pessoal extremista que mata e morre em nome de Alá. Quem é esses reinos aí que vai vir para a batalha? Olha lá, ó. O rio Eufrates seca e os exércitos que saem do Oriente Médio e vai em direção a Jerusalém. Esse de avião tá bom hoje, hein? Tá saindo um atrás do outro. A Jerusalém, para preparar o caminho. Vamos ver o que vai acontecer? E a boca do dragão, e a boca da besta, e a boca do falso profeta. São 3 coisas aqui. O dragão, calça apertada, pula moita. Eu não gosto de falar esse nome. O nome do personagem ali, vocês sabem de quem que é, né? A boca da besta, o anticristo. A boca do falso profeta, o líder religioso. Ou os 3 aí, ó. Saíram 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, e os quais vão ao encontro dos reis de todo mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ok? Agora eu entendi aí por que... Deixa eu gravar o áudio. Eu coloquei o VRS 16 na taça de número 6, porque no versículo número 15 ele está falando assim, ó. Eis que veio como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda seus vestidos para que não ande nu, não se vejam as suas vergonhas. Ele estava falando lá, apontando do arrebatamento, tá? Ele só deu uma ênfase aqui, ó. Eis que venham como ladrão. Tá falando de quem? De Jesus. Não é que Jesus vai vir como ladrão no final da tribulação, não. Ele vai voltar de um jeito ou de outro. Quando fala vinda de ladrão, é para a igreja, tá? Essa parte eu já expliquei. Então a gente segue. Por isso que eu coloquei lá, VRS 16. Era para pular esse verso aí, porque já foi explicado. E os congregaram no lugar em que hebreu se chama Armagedon. Essa batalha vai acontecer quando? Porque se o caminho vai ser preparado, o rio Eufrates seca. Vamos ver até onde vai isso aí. Armagedon. Então tem uma batalha lá para acontecer, tá? Tem uma batalha que vai acontecer aí. Vai ter a Terceira Guerra Mundial? A resposta é vai ter a Terceira Guerra Mundial, onde todos os países, todos, tá? Seja que país for, Estados Unidos, França, pode ser Brasil, pode ser Índia, pode ser Oriente Médio, pode ser Cazaquistão, pode ser França, pode ser Itália, pode ser a França, pode ser tudo. A Terceira Guerra Mundial, ela vai aglobrar tudo. Vai pegar tudo na reta. E a coisa vai ficar feia esse período aí, viu? Por isso que falei a Batalha do Armagedon. Vamos para a 7ª e última taça agora. Vamos lá.
Quando a última taça for derramada, vai ser o último dia da tribulação? Não. Tem um espaço de tempo aí. Antes da volta gloriosa de Jesus Cristo, volta visível. Tem um espaço de tempo aí, da sétima trombeta. Vamos ver o que vai acontecer nela. O sétimo anjo derramou sua taça no ar. E saiu... Só corrigindo aí, tá? Eu acabei falando trombeta e era taça, né? Corrigindo aí, tá? Taça de número 7 aí, ó, Apocalipse 16, 17 e 21. Uma grande voz do templo, do céu. Que eu fiquei tão fissurado com trombeta na cabeça que acabei esquecendo essa parte. Lá em cima, do trono dizendo, está feito. E houve vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto como nunca tinha visto. O último terremoto que vai ter, a hora que a última taça for derramada, vai ser pior de todos. Vai acontecer um estrago, um estrondo grave na Terra. O mundo inteiro vai presenciar isso aí. As pessoas que estiverem no mundo, é claro, né? Olha lá. Vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto como nunca tinha havido, desde que há homens sobre a terra. Tal foi tal grande terremoto. Olha, a força desse terremoto vai abalar o mundo inteiro. Vai ser o pior de todos. O pior de todos os terremotos que você já viu na face da terra. Esse vai ser pior ainda. Eu não tô falando isso pra colocar terror psicológico não, tá? É a Bíblia que tá dizendo isso, não sou eu, tá bom? Eu só tô abrindo só entendimento pra vocês compreenderem como é que vai ser isso. Se as pessoas acham que o terremoto do passado foi pior, esse aqui é pior ainda. O que acontece hoje não se dá o luxo do que vai acontecer quando a tribulação começar. Você entende agora por que Jesus fala assim, ó, como foi nos dias anteriores ao dilúvio? Ele fala, olha pro que aconteceu no passado. Aí ele tá falando presente, né? Aí ele aponta pro futuro. E é o que vem acontecendo nos tempos atuais de hoje. Passa da início pro fim. Quando o arrebatamento acontecer, aí vai se cumprir basicamente toda a Bíblia. E aí vai ser o fim de todas as coisas. Veja a importância da gente estar em Jesus Cristo. Principalmente eu. Basicamente todos nós. Vamos lá? Olha lá, o espaço de tempo. Vamos ver o que vai acontecer em sequência. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. As cidades das nações caíram. A grande Babilônia se lamentou. Se lembrou de Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. A ira de Deus vai ser tão forte no derramamento da última taça que, a cidade, a Babilônia, ele está apontando mais ou menos para o Oriente Médio. Uma parte de alguns lugares vai se fender em 3, vai se arrebentar no meio. Meu Deus do céu. Essa parte é a mais terrível, viu? Olha aí, abre aspas aí no verso número 19 aí, ó. E dá-lhe o cálice do vinho da indignação da sua ira. Sabe o que é isso aqui? É Deus que vai fazer isso aí. Para quem acha que Deus não fica irado, melhor pensar 2 vezes. Verso de número 20. Ainda tem um espaço de tempo. Vamos lá. Toda a ilha fugiu e os montes não se acharam. Olha, o terremoto vai ser tão forte, o estrondo, o estrago vai ser tão grande na terra, que os montes, eles vão desaparecer. E os montes não se acharam, os montes vão cair com a força do estrago que Deus vai fazer na terra. Você imagina o tanto de gente que vai morrer esse período? Aqui você já percebe, né? Esse pessoal que fala que o mundo acaba para quem morre, né? Queria eu pensar assim dessa forma também. E falar que a Terra não vai ser destruída, eu queria eu pensar isso também. Mas a Bíblia tá me provando ao contrário. Por isso que ele fala que céus e terra passaria, né? Mas a palavra não. A palavra não passa não, amigo. Não tem jeito não. Ou a gente fica do lado de Jesus ou se arrebenta. Esse período aqui. Faz ideia disso? 21. Sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Vamos supor aí que fica aí faltando uns 5 meses dos últimos 3 anos e meio aí para Jesus vir. Suponhamos aí que até essa parte desse tempo já tenha derramado todas as 7 taças. Tem um ciclo de tempo ainda, tem um espaço de tempo vago aí para poder... A ordem cronológica tem um espaço bem comprido para se encaixar aí desde a última taça aí até aí vai entrar Apocalipse 17, aí vocês vão entender aí.
para poder encaixar os outros eventos que acontecem em seguida. Por isso que eu coloquei lá na sua sequência exata, ó, Apocalipse 17 e Apocalipse 18, antes do retorno visível de Cristo. Ah lá, eu coloquei assim, ó, veja que há um espaço de tempo entre um evento e outro. Então depois que derramar a última taça, ainda vai ficar um tempo vago para os outros acontecimentos, que foi o que eu acabei de ler aí, que começa do verso 12 e vai até o verso 21, aí vai entrar Apocalipse 17. Essa é a sequência exata. A queda da Babilônia, a visão da grande prostituta sentada sobre a besta. Veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Quem que é essa prostituta aí? A igreja infiel, a igreja falsa, as religiões. Lembra que eu falei sobre o espaço de tempo? O espaço vago? Depois do derramamento da última taça? Assim encaixa aí, ó. Então tem um espaço antes de Jesus pisar na terra de novo, com a qual se prostitui o rei das terras, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Que vinho que é esse aí? Não é bebida, é o sangue das pessoas inocentes. Sangue de alguns israelitas que provavelmente morrem dentro da tribulação. E aí João ele foi levado para ver essas coisas. Olha aí o verso número 1 do Apocalipse 17. Veio um dos 7 anjos. Veio um dos 7. Tinha a taça na mão. Ele falou, vem, vou te mostrar umas coisas. Espaço de tempo. Levou-me em espírito a um deserto e viu a mulher assentada sobre uma besta. Abre aspas aí, eu quero te chamar a atenção. Quero te chamar a atenção aqui, ó. Quase prostituiu o rei da terra, os que habitam na terra, e me medaram com vida da sua ira. Levou-me em espírito a um deserto e viu a mulher sentada sobre uma besta. Sobre quando ele fala muitas águas, aí ele está falando de nações. Pessoas que fizeram parte do falso ensinamento. Do falso profeta. E todos aqueles que são contrários às escrituras, né, que pregam heresia, distorcem essas coisas. Essas águas aí são pessoas, são povos, são multidões de gente. Povo, tribos, povos e línguas. Ele foi levado em espírito ao deserto. Uma besta da cor de escarlata que estava cheia de nomes blasfemas e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Vai em Roma, olha aonde o Vaticano está. As 7 cabeças são 7 colinas. A besta é um falso profeta que está no meio disso aí tudo, né? Então seria a localização exata de Roma. Bate com essa descrição. A mesma descrição bate com que está os impérios do Oriente Médio. Também é uma descrição. Pode acontecer o fato de ser Roma, pode acontecer o fato de ser o Oriente Médio. Tá? Pode acontecer o fato de ser isso, tá bom? Vamos lá que eu vou gravar outro áudio. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate e adornada com ouro. Vamos lá. Segunda característica do Vaticano, é um dos lugares mais ricos da face da Terra. É um lugar cheio de riqueza, de ouros, de um monte de coisa. O Oriente Médio basicamente é quase idêntico. Também é um lugar muito rico, que ouro, as pessoas lá comem ouro, tal, etc, etc, etc. Só que quando ele está se referindo à mulher, a prostituta, ele está falando de uma igreja infiel. Se é uma igreja infiel, os árabes adoram Alá. Os católicos, além de adorar Jesus, adoram Maria junto. Então a gente já está vendo a junção de duas coisas aí. Dá para definir, saber se é o Vaticano de Roma ou se é do Oriente Médio? O que vocês acham? Entre uma ou outra. A Bíblia ela está me dando pistas. Se você for voltar na história, você vai ver que Roma teve enfiado numa bagaceira só, hein? Desde quando começou a perseguição para cima de Jesus Cristo lá, quando já estava Roma envolvido ali. Então você já percebe, desde o começo da história lá, né, na Grécia, o bichão lá de ferro lá, tá apontando para Roma aí. Escarlate adornado com ouro, pedras preciosas, pérolas, e tinha sua mão um cálice de ouro cheio das abominações, da imundícia da sua prostituição. Você quer ver uma coisa forte? O catolicismo romano, eles também faz a ceia do Senhor, só que com um monte de idolatria. Esses já estão mortos espiritualmente. Esses que ensinam essas coisas. Por quê? Eles estão enfiados no meio da idolatria com um monte de ídolo e ainda tomando santa ceia com um monte de pecado. Vai no texto que fala sobre a ceia do Senhor. Aquele que tomar o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue de Cristo. Quando somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Será que... Olha uma coisa forte aqui, eu quero discorrer isso aqui com você.
Será que na religião islâmica eles fazem o costume de tomar Santa Ceia? Ou tomar ceia, ou partir do pão, tomar vinho, ou tomar suco de uvas integral? Será que eles praticam essas coisas? Uma característica de aqui, dessa passagem de Apocalipse 17, está falando de Roma. Uma característica. Porque o falso profeta, ele vem das religiões. Eu não descarto a possibilidade, vou repetir bem devagarzinho, não descarto a possibilidade do falso profeta sair de Roma, do Vaticano, por causa das características bíblicas. Agora fica uma curiosidade, por que o corpo do João Paulo II foi mantido intacto, num formal poderoso, vigilado por câmeras? Faz essa pergunta. Será que o poder das trevas não entraria nesse corpo e ressuscitaria ele para ele ser o anticristo? O anticristo não, perdão, o falso profeta? Por isso que eu falei, eu não descarto a hipótese desse camarada ser o falso profeta, que o poder das trevas vai dar vida à imagem da besta para que ela volte a viver de novo. Estuda as características, analisa os sinais. Sabe por que eu falei isso aí? Vocês lembram da passagem de Judas? O livro, antes de entrar o livro de Apocalipse, que o coisa ruim lá contendia com o arcanjo Miguel lá, sobre o corpo de Moisés, e o corpo de Moisés foi escondido. Vocês lembram desse relato aí? Você imagina o seguinte: o corpo de Moisés cai lá, aí o coisa ruim entra no corpo de Moisés, porque o coisa ruim, para ele se manifestar, ele precisa entrar no corpo, né? Porque os anjos caídos são demônios hoje, tá? E ele entra nas pessoas através da porta do pecado, tá ok? É um negócio, dá um negócio bem complexo, mano. Dá um tema bem polêmico isso aí, viu? Mas eu não descarto a hipótese de ser isso aí. É como eu falei antes, né? Eu vou só dar uma pincelada aqui. Não é possível saber, porque a igreja não vai estar aqui, então não dá pra afirmar nada. Só dá pra ver as características só. Olha para o local e veja se não bate com as descrições bíblicas. Na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, mãe das prostitutas e das abominações. Aqui ele está falando sobre a questão de uma igreja falsa que tem todas as recomendações. Vamos voltar um pouquinho para o entendimento. Vocês já viram aquele movimento chamado ecumenismo? A unificação de todas as religiões em uma só, em prol do bem? O Papa Francisco queria fazer isso. Ou seja, todos os deuses como um só. Vocês já viram essa parte? Não? Procura lá. As características de Apocalipse, capítulo 17, bate com a descrição de Roma, do Vaticano. Vamos lá? 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que tal admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta, que atrás a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A revelação das Escrituras. Vamos lá. Verso número 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. Irá à perdição. Olha as pistas, para ver se não bate com a descrição de Roma. Foi, já não é, e há de subir do abismo. Ou seja, ela vai reviver. Por quê? Ela sofreu uma ferida de morte. Não é isso que está nos capítulos anteriores? Como é que será que ficaria o corpo de João Paulo II nessa hora? A igreja sai no arrebatamento, as coisas da treva entram naquele corpo e ressuscita e traz ele de volta à vida. Como é que fica isso? Já pararam para fazer uma sincronia ou uma analogia para ver se isso se encaixa? Vamos continuar lendo. Cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Abre aspas, essa parte é forte. Tem pessoas que estão enfiadas na religião, acham... Essa parte é forte, hein? Acha que estão adorando a Deus e o nome delas não está escrito no livro da vida. Por quê? Tudo que acontece na religião é contrário às Escrituras. Por quê? O povo vive no meio do pecado e ninguém exorta eles. Você acha que vai acontecer com essa classe de gente? E aí, quando nós pregamos a verdade, as pessoas falam o seguinte: você está me julgando. Não, julgar é uma coisa, pregar a verdade é outra. Pregar a verdade contra a idolatria, contra a adoração de deuses, contra mortes e pecados e adultérios e abortos. E você falar a verdade. Para levar a pessoa ao quê? Ao arrependimento. O Espírito Santo convencer ela do pecado, da justiça, do juízo e da condenação eterna. Eita! O problema de estar na religião é justamente por causa disso. No livro da vida desde a fundação do mundo. Se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido.
quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes. Lembra que eu falei essa parte? 7 montes. Sobre a qual a mulher está sentada. Olha para o Vaticano onde ele está, para ver se você vê se não bate certinho com a descrição bíblica. O Vaticano está no meio, 7 montes em volta do Vaticano. Porque todo o capítulo 17, com os versículos até o versículo de número 10, todas as características apontam para o Vaticano. Peraí que eu vou soltar já. Aponta para Roma. Os romanos. Vamos lá. Esses também são 7 reis. 5 já caíram. E um existe. O outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Ele está falando de quem aí? O falso profeta. Ele não está falando do anticristo. Volta no livro de Apocalipse, capítulo 13. Começa a ler a primeira parte. A besta que sobe do mar. E compara com Apocalipse 17. Verso de número 11. Do capítulo 17 de Apocalipse. E a besta que já é e não é, e ela também é o 8º. Quantos papas já se passaram pelo Vaticano? Faz as contas lá. Procura na história, nos registros. Quantos já se passou? Até o atual que está agora, o Papa Francisco. Olha, eu vou falar uma coisa, hein. Em Roma, não tô falando da questão do Vaticano, mas Roma teve enfiado em muita coisa errada aí, mano. Se você for voltar na história aí, você vai ver a bagaceira que Roma fez. Veja se não bate com a descrição bíblica. Veja o local, a sua localidade ali, para ver se não se encaixa. E aí compara com o livro de Apocalipse capítulo 13 e com o livro de Daniel. Veja se as coisas não se assimilam um ao outro. Vamos lá. Também o 8º rei, e é do 7. E vai à perdição. Esse já era. Ó, presta atenção aí no verso de número 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis. São 10 lugares. Então vamos lá. Está no monte, 7 colinas à sua volta, certo? Os 10 chifres que viste são 10 reis. Faça uma analogia entre o Vaticano e o Oriente Médio. Veja qual dos dois se bate melhor. Ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora. Juntamente com a besta, estes têm os mesmos intento e entregarão o poder e a autoridade à besta. Vamos ver de quem que está falando. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque o Senhor dos senhores e Rei dos reis vencerão os que estão com ele, chamados os eleitos e fiéis. Quem que vai vencer essa classe de gente? Jesus Cristo. Quando esse evento vai acontecer? Assim que acabar esse ciclo de tempo, depois da última taça. Então veja que tem todo um acontecimento ainda. Continuar lendo aqui. E disse-me as águas que viste, onde se assenta a prostituição, são povos. Olha lá, tá vendo? E multidões, nações e línguas. O falso profeta é isso. A falsa religião, ela faz isso. Qual é a maior religião do mundo hoje? Que fala de Jesus, só fala, mas não vive. Eu vou te dar a resposta na lata, o catolicismo romano. Porão, desolada e nua. Apertou, hein? E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão. Os que aborreceram a prostituta e a porão, desolada e nua, e comerão sua carne, e a queimarão no fogo. Olha o que vai acontecer com a religião falsa. Porque Deus tem posto nos seus corações que cumpra o seu intento e tenha uma mesma ideia, que deem à besta o seu reino, até que se cumpra a palavra de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Qual é a cidade que tem mais influência sobre o povo da terra? Tá batendo com Roma de novo na descrição, né? Vamos para o Apocalipse capítulo 18 para mim encerrar. Então tem uma sincronia. Vamos lá. Apocalipse 18. Olha lá o título lá em cima. Lá. A queda da Babilônia, lamentação sobre a terra.
Verso de número 1. Esse capítulo é bem extenso, viu? Ele tem 24 versículos. Não sei se vai dar para encerrar tudo hoje. Depois dessas coisas, vi descer do céu como um outro anjo que tinha um grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. E coito de todo espírito imundo, coito de toda ave imunda e aborrecível. 3. Porque todas as nações beberam no vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, por causa da adoração pagã. Olha o verso número 3. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Tá fazendo uma sincronia aí, né? Com a questão da marca da besta, né? O fim do papel moeda. Porque só compra e vende quem tiver a marca da besta, não é? E ouvi a voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Sabe o que a Bíblia está dizendo para essa galera que fica adorando religião por aí, achando que está adorando Jesus Cristo? Deus está dizendo para eles: sai dela, povo meu, ó, sai do meio, vaza. Ó, se converta, se arrepende antes que seja tarde para você. Vamos lá. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela, vós tem dado, e retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice de que vós deu a beber, dá-lhes a ela em dobro. Essa igreja falsa aí vai sofrer em dobro. O que fizeram com os povos. E a mesma coisa vai acontecer com eles. Quando ela se glorificou e em delícia esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque disse em seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Ela acha, né? Só que o sofrimento dela vai ser terrível. 8. Portanto, num dia verão as suas pragas, e a morte, e o pranto, e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Nossa, meu irmão do céu. Eu parei aqui no versículo número 8, né? Aí vai vir o versículo número 9. Eu vou parar aqui, mas depois a gente continua. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, eu vou dar encerramento nessa parte aí, tá? Vamos lá. Esse capítulo 18 aí, ele é bem extenso, tá? É por isso que tem esse espaço de tempo aí, depois do toque da última trombeta. Tá bom? Tem algumas outras referências aí que... vai se encaixar aqui com o capítulo 18. A gente parou aí no 18:9, né? Eu já tinha lido o versículo 8. Portanto, num dia varão suas pragas a morte, e o pranto e a fome será queimado no fogo. Porque é forte o Senhor Deus que a julga. Então a gente já sabe já que esse mundo que nós habitamos aqui agora, ele vai passar por uma transformação. É por isso que você vê lá, se não me falha a memória, 21:1, tá aí no livro de Apocalipse. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O mar. Que mar que é esse aí? As águas. Então veja que o primeiro céu e a primeira terra, esse que nós habitamos agora, esse mundo físico, ele vai se acabar. Tudo vai ser regenerado depois. Eu não sei como é que as coisas vão ficar depois. A Bíblia tem algumas pistas, mas Deus o quis assim. Então não dá para ir além do que está escrito, tá bom? Vamos lá. Então já li aí o verso de número 8. Agora nós vamos ver o verso de número 9. E os reis da terra que se prostituíram com ela, viveram em delícias e acharam sobre ela
prantearão quando vir a fumaça do seu incêndio. Vai ser queimado. É o que estava falando aí no verso anterior. E as coisas vão ficar bem feias aí. Ficar bem feio aí, viu? E aqui, ó, tá dizendo o seguinte: eles vão prantearão. Eles vão prantear, se lamentar. Daí depois desse período aí, a gente já viu aí o que acontece, né, no capítulo, nos versículos anteriores. Bom, vamos lá. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te pedir perdão por causa dos nossos pecados, nossas falhas. Venha falar conosco através da sua palavra, nos abre o entendimento, nos guia em todas a Escritura Sagrada. Ajuda essa parte até encerramento. Se a gente peça e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Verso de número 10. Antes de eu dar continuidade aqui, eu quero citar um negócio aqui para você. João estava na ilha de Patmos. Basicamente, pelo mapa, Patmos está aí para a região do Oriente Médio. De Jerusalém ali. Por isso que fala várias vezes, acaba citando Babilônia. A Babilônia é só o Oriente Médio? A resposta é não. Todo o reino espiritual contrário às escrituras são considerados como Babilônia, tá? Porque é da Babilônia que sai muita profanação, muita coisa errada. Não só no local, mas em outros lugares também, tá bom? Vamos ver aqui. Estando de longe, verso de número 10 aí de Apocalipse 18. Isso. Estando de longe, pelo temor do seu tormento, dirão: ai, ai, daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois uma hora veio seu juízo. Veja aí. O juízo de Deus em cima da Babilônia vai ser pesado, né? Posso dizer assim uma palavra assim, mais ou menos. A Babilônia, Deus vai agir contra ela sem misericórdia. Verso de número 11. Sobre ela choraram e lamentaram os mercadores na terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Por causa do que aconteceu lá em Apocalipse 13 lá. Deixa eu ver se é isso mesmo que a gente está aqui. Tá certo. Vamos ver. Verso número 12, ó. Mercadorias de ouro, de prata e de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura e de seda, escarlata, toda madeira, odorífera, todo vaso de marfim. Então, veja que é um local que possui riquezas. É um lugar muito riquíssimo. Na Terra, quais os dois países mais considerados, assim, de luxo? Oriente Médio, tipo Dubai, e também Roma. Esses dois lugares aí, ó. Bom, vamos lá, eu parei aí no verso 16, né? Capítulo. Então se encaixa. Tudo vai se encaixando no seu devido lugar. Aí ele tá falando sobre os detalhes, né? Madeira preciosa, bronze, ferro, mármore. Essas coisas são consideradas, tipo, uns bens materiais bem valorosos. Já dá para perceber aí. Verso de número 13. E sinâmo e cardômomo, perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha, de trigo, cavalguras, ovelhas, mercadorias de cavalos, de carros, de corpos, de almas, de homens. O fruto do desejo da tua alma foi-lhe de ti. Todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais acharás. Os mercadores destas coisas que com elas se enriqueceram estarão de longe, pelo temor do seu tormento. Chorarão e lamentarão. Olha só o que vai acontecer. Porque eles estavam colocando a confiança em bens materiais, mas esqueceram de colocar a confiança onde? Bom, vamos lá, eu parei aí no verso 16, né? Capítulo 18. Olha aí, dizendo: ai, ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas, pérolas, porque uma hora foram assoladas tantas riquezas. Essa descrição aqui tanto pode bater com Dubai quanto Roma. Eu vejo um pouco mais por Roma, por conta do que está lá em Apocalipse capítulo 13. As características. E isso sem esquecer, né, dos capítulos anteriores.
Por isso que eu falei lá no início, lá quando comecei, né? Eu não descarto a probabilidade do falso profeta sair de Roma. Eu já vi muitas pessoas falando, Roma é o Papa e o Anticristo. Não bate com essa descrição, não bate. Ele pode estar trabalhando em prol para apresentar o Anticristo ao mundo. Eu acho um pouco meio difícil de ser. Porque tem que entrar um falso profeta no cenário. Roma ainda possa apoiar a questão de Roma, né, do Papa lá, tal, etc. Ainda que ele possa apoiar sobre a questão da geopolítica, né, ele possa influenciar de alguma coisa, ele não ia entrar. Porque eu já cansei de ver vários católicos falando que religião, política, futebol não se discute. Então, dá pra saber que Dubai eu acho muito difícil. Roma bate com essa descrição, tá? Eu não tô aqui fazendo nenhuma afirmação, eu tô indo pelas citações bíblicas, né? Por causa do local em si. Se você for observar, o Vaticano é uma riqueza, assim, incontável, né? Fora o que eles devem ter lá no porão lá do local, né? O que acontece lá dentro do Vaticano, lá, misericórdia. Por isso que eu falo, não tem como a presença de Deus habitar lá dentro. Isso não existe. Porque ele não divide a glória dele com ninguém. Só pelo simples fato de a mitra do Papa estar escrito assim, Vicaris Filis Dei. Ele está querendo dizer assim, Vicaris, o Filho de Deus. Se colocando acima de Jesus. Pela genealogia bíblica, todo mundo que aceita Jesus vira filho de Deus, e vira irmão de Jesus. Agora, o que eles praticam dentro do Vaticano ainda com esse nome na mitra, meu Deus do céu. Toda a analogia do que está sendo falado está apontando para lá. Por isso que eu citei esse fato assim de a Babilônia pode estar falando do Oriente Médio e estar falando de Roma. Entendeu? Por isso que eu fiz essa citação assim. Vamos lá que eu vou dar continuidade aqui. Nós falamos aí do verso 16 e verso 17. Todo piloto e todo que navega em naus, todo marinheiro, todos os negócios, todos que negociam, né, no mar, se puseram de longe e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo, que cidade é semelhante a esta grande cidade? Então ele está falando de um local. Está falando de um local aí. Por que ele está falando de fumaça? Porque esse local aí vai ser destruído. Porque Deus vai derramar a ira lá em cima. Por isso que ele fala... Volta no tempo aí. Eu tive um entendimento aqui. Lembra o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Quando foi destruída lá com pedra, lá com fogo, com um monte de coisa que caiu, com chuva, fogo lá e essas coisas. Lembra disso aí? Pois é, você já tem uma noção já, né, do que vai acontecer. Aí naquela grande cidade. O negócio vai apertar lá, hein? Vai ser derramado em cima do trono da besta. Veja no livro de Apocalipse, capítulo 13, que ele cita duas bestas, né? Ali ele está falando do falso profeta e do anticristo, as duas bestas. Que é dirigida, né, pelo poder das trevas, lá pelo caos apertado por Lamoita. Ok? Verso 19 aí, E lançaram pó sobre as suas cabeças. Clamaram, chorando e lamentando, e dizendo, ai, ai, daquela cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Essa assolação aí realmente vai acontecer. Alegre-te sobre ela, ó céu, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa. Quanto a ela, e um forte anjo levantou uma pedra como um grande e lançou-a no mar, dizendo, com igual impeto será lançada Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Olha o que vai acontecer. Continuando aí, do versículo 21. Levantou a pedra, né? E lançou no mar. Então vamos para o 22 agora. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpista e de músicos, de flauteiros e de trombeteiros, nenhum artifício de arte alguma se achará mais em ti. E ruído de mó em ti não se ouvirá mais. Vai acabar tudo. Por quê? Eles acham que estão adorando a Deus, quando na verdade Deus está bem distante por causa do quê? Das abominações que acontecem lá dentro. É simples assim. Verso de número 23. E a luz de candeia não mais
luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Todo tipo de adoração que a pessoa está adorando a Deus com algum artefato de idolatria, com uma figura representativa de Deus, né? Imagem de gesso, de escultura, essas coisas, é tudo coisa de feitiçaria, porque Deus não está no meio, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a adoração dele, ou adora a Deus, ou não está adorando. É por isso que a Bíblia diz, né? Não te apoie no teu próprio entendimento. Se a pessoa se analisasse pelas Escrituras, ela não ficaria mais se reunindo num local assim. Pelo contrário, ela sairia e procuraria outro local. Para ela não viver na arte do engano. Porque o fim depois é triste. Vamos lá então, eu já passei pelo verso número 23, né? E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, de todos os que foram mortos na terra. Olha aí, a perseguição para cima deles. Roma teve um papel fundamental aí. A bagaceira que Roma fez nos tempos antigos, né, antes de ter chegado outras coisas, teve um escândalo feio, viu? Um Roma envolvido. Principalmente no tempo de Jesus Cristo, muito mais ainda. O jugo de Roma ficou tão pesado em cima dos judeus que os judeus acabou ficando cego, acabou ficando religioso. Demais. Ele já não conseguia mais enxergar a lei e os profetas apontando até Cristo. Então veja que Roma, desde os tempos antigos, já estava enfiado no meio da bagaceira. Por isso que eu falo para você, essas características aqui dos capítulos anteriores, está apontando para lá. Todo esse sistema aqui se encaixa ali. É justo, por isso que eu falei no áudio anterior, né, a unificação, né, o movimento ecumenismo, né, juntar todas as religiões em uma só. O Papa queria fazer justamente isso. Ele queria não, ele quer fazer exatamente isso. Tudo indica aí que, além da Babilônia de ser Oriente Médio, ele está apontando para Roma também. Bom, esse capítulo aí está terminado, ok? Aí depois vai vir o capítulo 19. Então veja aí, ó, 3 vezes aqui, ó, desde o capítulo 17 até o capítulo 19. Olha quantas vezes é citado a Babilônia. Você pode dar uma olhada aí, ó. A queda da Babilônia, a visão da grande processura sentada sobre a besta. A queda da Babilônia, não aumento sobre a terra. Olha lá, 19 lá. A queda da Babilônia, alegre sem triunfo nos céus. 3 vezes é citado a Babilônia. Bom, eu vou encerrar essa parte aqui. E amanhã, na hora que eu chegar da Zona Sul, a gente dá continuidade aí, porque depois eu preciso fechar esse tema aí. Depois que acabar o capítulo 19 até a entrada... Capítulo 19 até o versículo 10. Tá? Ele para no 10 aí. Aí eu fecho esse encerramento aí para me montar outro estudo lá. O que vai acontecer a hora que Jesus pisar na terra novamente, tá? Aí eu vou montar todos os textos lá, tudo certinho e tal. Colocar tudo na sua ordem cronológica correta. Porque aí tem mais alguns eventos que vai acontecer, tá bom? Então, Apocalipse 19 até o verso de número 10. Ainda é continuação de um capítulo do outro, tá bom? Então fica para amanhã aí. Deus abençoe. Quase que eu esqueci. Lembrando que a tribulação ela acaba com o aparecimento de Jesus no céu, tá? Aí a tribulação se encerra. Então por isso que tem esse espaço vago de tempo aí. Depois que toca a última trombeta. Por isso que tem esse longo etapa aí, tá bom? É isso aí. Mais um encerrado aí. Depois eu gravo a terceira parte. Até.